Olá, meus amores, como é que vocês estão? Bom, no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas. E o método que a gente vai estar estudando hoje é o método da adição. Já coloquei no quadro alguns exemplos para a gente treinar e ver quais as maneiras que os sistemas podem se comportar para a gente poder responder. Então, vamos lá. Temos aqui o primeiro exemplo na letra A, e eu gostaria que vocês observassem o seguinte. Sei que alguns de vocês já sabem, mas na matemática, a gente diz e entende que quando eu não tenho um número, digamos, vamos chamar assim, na frente da minha letra, significa que o número que está ali é o número 1. Então, para melhor entendimento de vocês, se você já sabe e consegue fazer isso direto, beleza, tranquilo, muito bom. Mas se você sente dificuldade, se atrapalha e às vezes acha que vai ter que colocar a letra, você vai sair colocando o número 1 na frente das letras que não tem número. Então, se aqui não tem um número, é o número 1. Aqui também é o número 1. A outra coisa que a gente vai observar é o seguinte. Nós temos duas incógnitas, ou seja, nós temos duas letras, letra X e letra Y. Significa que nós vamos ter que encontrar o resultado tanto de X e tanto de Y, ou seja, o valor de X e o valor de Y. E eu não consigo resolver um sistema com as duas ao mesmo tempo na minha equação, aqui no meu sistema. Eu preciso cancelar uma delas. Então, para isso é que a gente vai usar o método da adição, no qual vamos passar um traço e somar as equações. Quando a gente fizer isso, uma dessas letras vai desaparecer e a gente vai poder encontrar o valor da que ficou, da que sobrou, digamos assim. E aí a gente vai observar o seguinte. Por que a dica de colocar o número? Porque você sabe quando está valendo o número na frente. Então, aqui eu sei que tem um Y e aqui eu também sei que tem um Y. Outra coisa que a gente tem que observar é se os sinais que estão na frente dessas letras, elas são diferentes. Por quê? 1 menos 1 vai dar quanto? 0. De uma forma mais prática, se os sinais eles são diferentes ou se eles são contrários, a gente pode simplesmente cortar e neste momento nós eliminamos o Y do nosso sistema. Claro, a gente vai resgatar ele depois para poder resolver a equação, mas para este primeiro momento a gente tira ele do nosso sistema. E sobramos agora o X e os outros números. Vamos somar. Observem como é bem simples. Eu vou somar aqui 3 com mais 2, eu vou ter 5 e eu repito a letra que está com ele, 5x, ou seja, 3x mais 2x é igual a 5x. O y eu eliminei e ficou 1 mais 44. 1 mais 44 é igual a 45. Mas observe o que foi que eu disse para vocês. Nós precisamos encontrar o valor de x. Então, a gente precisa que esse x aqui, ele fique sozinho. Esse 5, ele tem que sair daqui. E como aqui é uma multiplicação, eu disse para vocês já que o contrário da multiplicação é a divisão. Então, esse 5 que está multiplicando aqui pelo x, ele vai passar para o outro lado dividir. Então, ele passa para o lado de cá, aqui embaixo, para o 45 ser dividido por ele. Então, a gente vai ter o seguinte, que x é igual a 45 sobre 5. Ou seja, 45 dividido por 5. Efetuando essa divisão e conhecendo a tabuada, eu sei que 45 dividido por 5 é igual a 9. Achei o valor do meu x, que x é igual a 9. Só que nós tínhamos eliminado o y da nossa equação. Mas agora a gente vai resgatar esse y para poder encontrar o valor de y. Porque eu disse para vocês, a gente precisa encontrar tanto o valor de x quanto o valor de y. Então vamos lá. Eu posso escolher qualquer uma das duas equações de cima. Eu vou escolher essa primeira. Por quê? Porque 1 é menor do que 44 e eu acho que pode facilitar o meu cálculo. Então vamos lá. Vou reescrever aqui a minha equação. Eu tenho 3x mais y igual a 1. No lugar onde tem x, eu vou substituir
pelo valor que eu encontrei, que foi 9. Então, vai ficar 3 vezes 9 mais y igual a 1. E eu preciso agora resolver a minha multiplicação. 3 vezes 9, 27, mais y é igual a 1. Eu quero o valor de y, então eu vou ter que passar esse 27 para o lado de cá. Só que como não tem nenhum sinal aqui na frente dele, significa que esse 27 ele é positivo. E quando ele troca o lado da igualdade, quando ele passa para o outro lado, ele também vai trocar o sinal. Ou seja, se ele era positivo, ele vai passar negativo. E aqui a gente vai ter que y é igual a 1 menos 27. E agora, será que de 1 a gente pode tirar 27? Pode sim. Significa que o meu y é igual a menos 26. E a gente achou o valor de y. Ou seja, para esse sistema, a gente tem que x vale 9 e que y vale menos 26. Bom, vamos para o nosso segundo exemplo. Aqui na letra B, ficou bem juntinho, né? Como eu disse para vocês, se você já souber, não precisa colocar. Mas se você tem dificuldade, aonde não tem o número na frente da letra, eu coloco o número 1 para me ajudar o meu raciocínio na hora dos meus cálculos. E vamos resolver o nosso sistema. Passo um traço para efetuar uma soma. Mais uma vez eu observo o seguinte, eu tenho um y, sinais diferentes, aquele é negativo, aquele é positivo. 1 menos 1, 0. Então eu posso simplesmente cortar. E agora eu vou efetuar a minha soma. 2 mais 1, 3x. 5 com mais 4, 9. Preciso deixar o meu x sozinho, então esse meu 3 vai passar para o outro lado dividindo. Então eu vou ter que x é igual a 9 dividido por 3. Quanto é 9 dividido por 3? Então eu vou ter que o meu x é igual a 3. Pronto, achei o meu x, eu posso escolher qualquer uma das duas equações para achar o meu y. Eu vou escolher essa de baixo, por quê? Porque ela tem números menores do que a de cima. Isso é o modo que eu faço para responder, mas qualquer uma que você escolher, o resultado vai dar o mesmo. Vou escrever esta equação aqui. Então, eu peguei x mais y igual a 4. E no lugar do x, eu vou substituir o valor que eu encontrei, que foi 3. Então, vai ficar 3 mais y igual a 4. Preciso deixar o meu y sozinho. Então, eu tenho que passar esse 3 para o outro lado. Se não tem nenhum sinal aqui na frente dele, significa que esse número é positivo. Então, quando ele passa para o outro lado, ele agora vira negativo. Então, ficou y é igual a 4 menos 3. Então, y é igual a 4 menos 3, 1. E achei o valor do meu y. Então, para esse sistema que a gente tem na letra B, eu encontro que o valor de x é 3 e que o valor de y é 1. Agora, a gente vai continuar resolvendo o sistema pelo método da adição. Só que observe o seguinte. Nesses dois exemplos que eu coloquei para vocês, a gente só fazia cortar o y, porque eles tinham os mesmos valores, 1 e 1. Agora, nos exemplos daqui, os meus y têm valores diferentes, assim como o meu x. Então, aqui eu vou ter 3y e aqui eu vou ter 1y. Aqui eu tenho 3y, aqui é 1y. Então, eu não tenho como cortar eles diretamente. Eu vou precisar manipular o meu sistema para que eu possa eliminar, por enquanto, uma dessas letras para poder resolvê-lo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu resolvi multiplicar essa equação aqui de baixo para que fique no mesmo valor do y de cima, tá? Então, aqui o meu y vale 1 e o de cima vale 3. Por quanto que eu devo multiplicar o meu y de baixo para que ele fique no valor do y de cima? Então, de 1 para 3 eu vou precisar multiplicar pelo número 3. Então, eu vou ter que multiplicar essa equação aqui por 3. Só que observe o seguinte, eu não vou multiplicar apenas o y, eu vou ter que multiplicar toda a minha equação.
E aí a gente vai reescrever a equação desse jeito. Vou copiar a equação de cima. X mais 3y é igual a 34. E vou agora resolver a equação de baixo multiplicando. 3 vezes 2x, 6x. Menos 3 vezes 1y, 3y. Igual 3 vezes menos 2, menos 6. Agora eu tenho um novo sistema, no qual, se eu for observar o y, eu tenho ele com os mesmos valores, 3y em cima e 3y embaixo, e com sinais diferentes. Isso me proporciona, para quando eu for resolver o meu sistema, eu posso eliminar esse y e poder encontrar o valor de x. Então, vamos resolver agora para encontrar o valor de x. Observe bem, eu precisei multiplicar, para de 1 chegar a 3, eu multipliquei por 3. Só que eu não só multipliquei o y, eu precisei multiplicar o x, o y e o 2. Multipliquei todo mundo. A equação de cima eu repeti e a de baixo é a minha equação multiplicada. Observei que os y agora eles têm o mesmo número e sinais diferentes e eu pude cortar. Então agora eu vou fazer a soma. Lembra que aqui se não tem um número é o número 1? Então, 1 mais 6, 7x, que é igual a 34 menos 6. Quanto é 34 menos 6? Eu vou achar qual resultado? 28. E eu preciso achar o x. E o meu 7 está multiplicando. Então, ele passa para o outro lado, que dividindo. Então, eu vou ter que x é igual a 28 sobre 7. Ou seja, x é igual a 28 dividido por 7. E quanto é 28 dividido por 7? Eu tenho que x é igual a 4. Vou escrever ele ali do ladinho, porque aqui ficou muito colado. Então, eu tenho que x é igual a 4. Achei o meu valor de x. Pronto, beleza. Preciso agora achar o valor de y. Então, eu vou escolher uma dessas duas equações para eu poder usar. Negativo. Você vai escolher a equação da questão, porque aqui você modificou. Mas essa modificação era necessária para que a sua conta acontecesse, para que esse daqui fosse eliminado, para o y ser eliminado. Só que agora você quer encontrar o valor de y. Então, você tem que escolher uma das equações da questão. Eu vou escolher a segunda, a mesma que a gente modificou. Eu vou pegar essa segunda aqui. Se eu quiser pegar a primeira, posso? Pode, você escolhe. Como eu lhe disse, precisa dar os mesmos valores. Então, vou reescrever. Observe que eu vou reescrever a equação, que é a equação da questão, não a que eu modifiquei. Então, tá aqui, 2x menos y igual a menos 2. E no lugar de x, eu vou substituir por quanto? Por 4. Então, vamos lá. Eu tenho 2 vezes 4 menos y igual a menos 2. E vamos resolver primeiro a multiplicação. Tá? Vamos resolver primeiro a multiplicação. 2 vezes 4, 8, menos y igual a menos 2. Preciso deixar o meu y sozinho, então eu vou ter que jogar esse meu 8 para o outro lado. Se ele não tem nenhum sinal aqui na sua frente, significa que ele é positivo. E quando ele passa para o outro lado, ele vira negativo. Então, eu tenho aqui menos y é igual a menos 2 menos 8. E agora eu vou fazer aquela operação ali. Eu estou devendo R$2. Vou no mercadinho e compro mais R$8 fiado. Então, eu vou continuar devendo quanto? 10. Então, significa que meu y é igual a menos 10. Só que observe, eu também tenho um menos na frente do y. E eu posso fazer o seguinte jogo de sinal. Menos com menos, mais. Logo, o meu y, ele passa a ser igual a 10 positivo. Beleza? E pra gente finalizar, só pra dar uma outra treinada,
Temos aqui o segundo exemplo. Mais uma vez, quando a gente vai observar, os y, eles têm números diferentes, tá? Eles têm números diferentes. Perdão, isso aqui é negativo. Eu botei positivo, ali é negativo. Eles têm números diferentes. E a gente vai precisar multiplicar também. Se eu sei que aqui é o número 1, de 1 para 3, eu preciso multiplicar por quanto para 1 chegar em 3? Por 3. Então, eu vou multiplicar essa equação de baixo por 3. E mais uma vez, eu vou reescrever ela aqui. Vou copiar de cima 2x mais 3y igual a 55. E vou agora copiar de baixo, resolvendo a multiplicação. Lembrando que ele não vai multiplicar apenas pelo y, mas por todos que estão aqui. Se eu sei que aqui na frente também tem o número 1, então vai ser o seguinte. 3 vezes 1x, 3x, menos 3 vezes 1y, 3y, igual 3 vezes 5, 15. Agora eu tenho um novo sistema e posso efetuar a minha operação. Estamos aqui utilizando o método da adição. Observamos que eu tenho 3y em cima, 3y embaixo. E os sinais deles são diferentes. Então, eu posso fazer o quê? Cortar. E elimino o meu y neste momento do meu sistema. E vou somar agora. 2x mais 3x, 2 mais 3, 5x, igual 55 com mais 15, eu vou ter quanto aí? 70. Preciso eliminar esse 5 daqui para o x ficar sozinho. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, eu tenho que x é igual a 70 dividido por 5. E realizando essa conta, eu tenho que o valor de x é igual a... Vamos fazer a continha aqui do lado, só para vocês aprenderem a fazer a conta. 70, aprender não, vocês já sabem, relembrar. Dividido por 5. Primeiro eu divido 7. 7 dividido por 5. Dá quanto? 1. 1 vezes 5, 5. Para 7 falta quanto? 2. Desço 0. 20 dividido por 5 dá quanto? 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, 70 dividido por 5 é igual a 14. E eu acho o valor do meu x. Agora, só falta eu achar o valor do y. Vou apagar aqui. E aí, vamos lá. Pegar uma das equações pra gente achar o valor do y. Posso pegar qualquer uma dessas aqui? Não. Eu tenho que pegar qualquer uma das equações da minha questão, porque aqui ela está modificada. Eu vou pegar, porque eu acho que é a menor, essa daqui, a segunda. Vou pegar ela para poder substituir. Então, tem x menos y igual a 5. No lugar de x, eu vou colocar o valor que eu encontrei, que foi quanto? 14. Então, vai ficar 14 menos y igual a 5. Mais uma vez, eu preciso deixar o meu y sozinho e o meu 14 passa para o outro lado. Só que aqui ele é positivo, então quando ele passa, ele vai ser negativo. Então, eu vou ter menos y é igual a 5 menos 14. Menos y é igual. Quanto é 5 menos 14? Eu vou ter um resultado negativo. Vai ser menos 9. Só que lembra o que a gente fez no exemplo anterior? Eu vou fazer um jogo de sinal aqui. Menos com menos dá mais. Então, eu simplesmente elimino e eu tenho como resultado que o meu y é igual a 9. Então, para esse sistema